quando por aqui passou, a partir de hoje, professor, com certeza te prestigia ainda muito mais, né? E te valoriza, reconhece muito mais ainda o seu trabalho, tá? E aqueles que não conheciam, como é o meu caso, confesso que sim, me apaixonei pela sua história, né? Como sendo professor, são esses os caminhos: buscar cada vez mais, tentar modificar a forma de trabalhar, né? E é isso que o senhor vem fazendo, fez na sua carreira, e cada dia mais batalhou e conseguiu o sucesso, tá? Bom, continuando então, antes da fala do homenageado, eu gostaria que o senhor levasse um abraço aos filhos Regina e o Barbosinha, tá? De toda a nossa população ribeirão-sulense. Mas, nesse momento, eu gostaria de solicitar ao vereador Guri que conduzisse a senhora Noêmia Assis Palma aqui ao lado da tribuna, porque nesse momento eu chamo o homenageado, e é com grande satisfação que eu passo a palavra ao professor Sr. José Coelho Barbosa, e gostaria que a sua esposa estivesse ao lado dele, porque com certeza tudo isso dependeu de muita compreensão da parte dela e muita ajuda da parte dela. Prometo que não vou demorar muito. Mas tem um fato muito interessante na minha vida que ninguém sabia. Acho que eu hoje posso falar que já não oferece risco mais. Eu sempre fiz dois tipos de revolução. Primeiro, o movimento armado. Eu acho que em Ribeirão do Sul eu nasci de novo. Quando saí do movimento armado, ter tido uma lesão do cérebro, ter que fazer fisioterapia, aprender a andar de novo, foi a época que eu vim para Ribeirão do Sul. Aqui eu até aprendi a jogar futebol de novo, porque eu não conseguia nem andar e tive que jogar futebol. Mas quando eu vim para cá, eu não vim para fazer nada. Como eu não podia ir para minha casa e nenhum parente me queria em casa, porque era procurado no Brasil inteiro, e se achasse estava morto, então eu vim para Ribeirão do Sul para esperar a hora da morte. Eu tomava entorpecente, fazia fisioterapia, etc. E tal. Mas Deus foi tão bom que aí me apresentou a dona Noêmia. Aí eu desisti, achei que eu podia viver muito mais do que aquilo. O médico tinha afirmado que no máximo 10 anos de vida eu estaria morto, porque tinha que tomar muito remédio para que meu cérebro não abrisse de novo. Então eu deixei o movimento armado e eu não podia ficar na minha casa. Então vou ficar onde? Aí eu tinha um amigo lá em Santa Cruz do Parque, ele não veio, foi o primeiro diretor da escola aqui, João Moretti. E ele sabia da história, mas ele fazia de conta que não sabia. Então ele me trouxe até Ribeirão do Sul, prestei o concurso e fiquei em Ribeirão do Sul. Aí sempre ele me avisava, ó, esquece o passado, aqui você não pode brigar, não pode fazer BO, porque se for para a delegacia de polícia vão te encontrar. E o pior é que era verdade, né? Então mesmo em Ribeirão do Sul, mesmo quando eu ficava bravo, nervoso, e eu, quando vim para cá, eu era mestre de Kung Fu, especialista em arma de fogo e explosivo. E eu tinha que ser um anjo aqui, porque eu não podia ser encontrado. Se fosse encontrado, estava morto. Então nasci de novo. Nasci de novo porque eu aprendi uma coisa muito importante na vida aqui em Ribeirão do Sul, que é respeitar o outro. Eu não era assim, eu era diferente. E aqui, então, eu considero minha segunda cidade natal, e agora o pessoal acabou me dando o título de cidadão de Ribeirão do Sul.
Em Ribeirão do Sul eu nasci de novo. Eu nasci para uma vida diferente, onde a minha revolução deixou de ser revolução armada para ser uma revolução na educação. Fazer com que as pessoas sintam prazer pela vida, o prazer que eu passei a sentir depois de conhecer a dona Noêmia. Eu queria que todo mundo também tivesse a oportunidade de ter um emprego, de casar, de constituir família, de ter filhos, de ter o seu salário. E encontrei muitos amigos aqui que me ajudaram nisso. E tinha alguns que até sabiam o que tinha acontecido comigo no passado. Até convidei o Bete aqui, mas não veio. O seu Afrânio, você lembra da farmácia? Então, ele sabia. Então, eu não tinha nem dinheiro para pagar para ficar na República. Então, o seu Afrânio falava, o mês que vem você paga. Aí eu também não tinha dinheiro, o mês que vem você paga. Aí chegava na hora de comprar remédio, também não tinha dinheiro, não podia pagar o médico para ter receita. Lá ia o seu Afrânio para Olinda e trazia o remédio de graça. Então foi o segundo pai aqui. E aí teve outros aqui. Eu até acho chato começar a falar, que vou esquecer de alguns. Em Ribeirão do Sul eu tive tudo aquilo que eu não tive na minha vida antes de Ribeirão do Sul. Porque eu fui educado para ser militante, para ser comunista, para ser revolucionário, não para ser professor. Aí, com a minha esposa, nasceu um professor em Ribeirão do Sul. E a vida mudou. E mudou tanto que depois de 10 anos eu jamais conseguiria fazer aquilo que tinha feito antes. Então tudo aquilo que eu tinha feito antes em Ribeirão do Sul ficou na história. E muita gente hoje se lembra dessa história. E acredito que hoje já não tem o perigo que tinha quando nesses 10 anos que tive aqui em Ribeirão do Sul. E tem outro fato importante, até o Bete não está aqui. Antes de vir para Ribeirão do Sul, eu era um craque. Vocês viram o time onde eu joguei Santa Cruz do Parque? Do lado de profissional, etc e tal. Gente que sabia jogar bola. E eu era muito bom. Só que depois de vir para Ribeirão do Sul, acabei sendo perna de pau do time. Porque tinha que aprender a andar. Você imagina alguém que vai ter que aprender a andar jogando bola. É meio difícil, né? Quem já pensou nisso deve imaginar. Enquanto o pessoal recebia a bola normalmente, eu olhava o guri jogando, achava, tinha vontade de voltar a jogar de novo. Olhava o Carlinho na defesa, rebatendo todas, eu chegava atrasado e furava. Então mas só que era difícil, porque enquanto para os outros era natural, eu tinha que pensar antes. Eu tive um professor de fisioterapia, um chinês, que ele falou, você pode ficar normal de novo se você aprender a não fazer nada sem pensar antes. Todos os movimentos você tem que pensar antes. Até eu vejo às vezes a pessoa fazendo fisioterapia e ninguém aconselha a fazer isso. Porque quando você pensa antes de tudo aquilo que você vai fazer depois, você está exercitando o cérebro a acompanhar o movimento que você pretende executar. Não adianta fazer fisioterapia se não fizer o cérebro fazer o exercício junto com o movimento. Aí eu aluguei a casa no Batistão, quem se lembra daquela casa antiga que tinha lá? E eu trabalhava à noite, ficava o dia inteiro fazendo exercício lá, e lá o soalho era de madeira. Então fazia aquele barulhão. Então o Batistão achava que eu era louco, de tanto barulho. Aí eu recebi os remédios que eu tinha que tomar, e o Zé Vicente, ali de manhã, que meu pai tinha pedido para ele, tinha um vidro quebrado lá no quarto, jogar uma pedra para ver se eu estava vivo ou morto. Quer dizer, o serviço seria se eu estivesse morto, só avisar a família para buscar o defunto. Mas graças a Deus e o povo de Ribeirão do Sul, acho que se eu não tivesse morado em Ribeirão do Sul, ou vindo para Ribeirão do Sul naquela época, talvez tivesse morrido já naquela época. Porque todo mundo, para ter uma vida longa, saudável, feliz e para mudar de vida, precisa ter alguma coisa que provoque isso. No meu caso foi a cidade e a Ribeirão Sulense, Dona Noêmia. Muito obrigado. Neste momento, em agradecimento ao ilustre professor pelos relevantes